Você sente curiosidade pelos mistérios escondidos nas páginas da Bíblia. Imagine descobrir que 4 antigas profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos no Israel de hoje. Desde o passado distante até o momento presente, essas profecias estão se cumprindo, revelando visões incríveis do futuro. Então, vamos nos aprofundar neste vídeo hoje para aprender mais sobre esses acontecimentos notáveis e sua importância no grande tapeçário da profecia bíblica. O reinado do milênio. No capítulo 20 do Apocalipse, a história como a conhecemos chega ao fim e João começa a descrever o estado eterno. Aqueles que confiaram em Jesus Cristo habitarão durante o milênio. O povo de Deus terá sua capital em Jerusalém e continuará vivendo e trabalhando na terra como a conhecemos hoje. Mais uma vez que Deus destrua a terra e crie uma nova. Enviará a cidade celestial do céu para a nova terra. Esta cidade, conhecida como a Nova Jerusalém, será a capital da nova criação. Apocalipse 21, 2.5-6 descreve o plano de Deus para a terra, tornando todas as coisas novas. Deus é o começo e o fim, o Criador e o propósito final da criação. Assim como Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele oferece gratuitamente a salvação para quem a busca, como uma fonte de vida. A promessa de que Deus fará novas todas as coisas é fiel e verdadeira. Apocalipse 21h07 promete que aqueles que vencerem herdarão essas coisas. Toda pessoa salva viverá um dia na nova criação. No entanto, o cristão que está plenamente comprometido com a causa de Cristo. Além disso, Apocalipse 21.8 habitará com ele, com mais intimidade, como um pai com seu filho. Além disso, Apocalipse 218 descreve o destino daqueles que rejeitam a Deus. A Deus. Enfrentarão a punição no lago de fogo, que é o segundo. Lá as condições de morte serão o oposto do celestial e durarão toda a eternidade. A única maneira de evitar esse destino é aceitar a Jesus Cristo. Apocalipse 21.911 descreve a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de Deus. Seu brilho é como uma pedra muito preciosa, como uma pedra de cristal. João fala sobre o futuro, descrevendo um tempo em que todas as coisas serão feitas. Os novos crentes entrarão em um mundo completamente novo onde a salvação será dada gratuitamente. No entanto, apenas aqueles que aceitaram a salvação experimentarão este novo céu e nova terra. Os incrédulos serão punidos no lago de fogo, onde todos os seus problemas desta vida se intensificarão sem esperança de melhora. Um dos 7 anjos que seguram as 7 taças que contêm as 7 últimas pragas mostra a João a Nova Jerusalém. Embora os crentes vivam em toda a nova criação, o anjo direciona a atenção de João para a capital da nova terra, porque ela estará adornada com a glória de Deus. Esta cidade brilhará mais do que um diamante lapidado. Apocalipse 20.112.17 descreve a grandeza da cidade. Tem uma muralha grande e alta, com 12 portas, cada uma com o nome das 12 tribos de Israel. A muralha também tem 12 pedras angulares, cada uma com o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade tem forma quadrada e seu comprimento, largura e altura são iguais. É medido com precisão usando uma vara de medir de ouro. A cidade terá muros de jaspe translúcido e será feita inteiramente de ouro, com fundações decoradas com joias preciosas. Apocalipse 21:22 revela que não haverá templo na Nova Jerusalém, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seus templos. Enquanto um templo será necessário durante a tribulação e o milênio, não será necessário na Nova Jerusalém, porque a presença de Deus estará diretamente conosco.
Apocalipse 21, 23, 26 explica que a cidade não precisará do sol nem da lua, porque a glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Nunca haverá noite os corpos glorificados dos crentes. Nunca precisarão dormir. Nações e reis funcionarão em um contexto nacional na nova terra, trazendo sua glória e honra à cidade. Apocalipse 21, 27 ressalta que só entrarão na cidade aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta nova comunidade de Deus é descrita em Apocalipse 21 e 22, fornecendo mais detalhes sobre o céu divino do que qualquer outra parte da Bíblia. Nesta nova comunidade, os crentes se maravilharão com o esplendor espiritual e sobrenatural da cidade iluminada pelo próprio Jesus. E haverá espaço mais do que suficiente para todos que vierem a Cristo. Em João 637, Jesus promete que todos os que vierem a Ele serão aceitos e nunca rejeitados. Esta garantia de aceitação se estende à futura comunidade da Nova Jerusalém, onde Jesus ocupará uma posição central, garantindo sua santidade e servindo como nosso santuário de culto. Em 1 João 3, 2, destaca-se que os crentes terão acesso direto a Jesus na nova criação, vendo-o em toda a sua glória. Esse relacionamento pessoal com Jesus garantirá a liberdade e a pureza. Com o pecado completamente fora de lugar, o pecado e a tentação não existirão mais no novo céu e na nova terra, tornando tudo ainda mais belo do que já é. Jardim do Éden. Só estarão presentes aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro e que aceitaram Jesus pela fé. João descreve a Nova Jerusalém como uma cidade construída pelo próprio Deus, preparada e linda, onde residirá a comunidade redimida e divina da Igreja. Será a morada de Deus no meio do seu povo, simbolizando o estado final da humanidade redimida. Isaías e 2 Pedro mencionam o novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça e não se lembrarão das coisas anteriores. Tudo será radicalmente diferente, não haverá mais pecado, nem mal, a doença, o sofrimento, nem a morte. Apocalipse 22 horas e 2 minutos descreve a Nova Jerusalém, adornada com a árvore da vida e oferecendo cura às nações. Simboliza a humanidade redimida em comunhão eterna com Deus, onde Deus mesmo habita entre seu povo. Apocalipse 21, 1, 5 enumera 7 coisas que não existirão mais no novo céu e na nova terra: o luto, o choro, a dor, a maldição, a noite e as lágrimas dos nossos olhos quando Deus as enxugar. A descrição do novo céu e da nova terra constitui a última visão da eternidade, que oferece a Bíblia, a segunda vinda de Cristo e o Armagedon, profecias e sinais. Na primeira vez que Jesus veio à Terra, ele mostrou humildade e se sacrificou para ajudar os outros, mas da próxima vez ele voltará como um rei poderoso para fazer grandes mudanças no mundo. A segunda vinda dele é um grande acontecimento na Bíblia, porque cumpre todas as previsões e mostra como Deus se encaixa em tudo. Quando Jesus voltar, será durante um grande evento chamado Armagedon. O Armagedon não é apenas o fim do mundo. Representa a batalha final entre o bem e o mal. O Armagedon é frequentemente mostrado como uma grande luta entre os bons e os maus, em filmes e histórias. Mas é algo mais do que uma história. É um símbolo de esperança para os crentes, porque significa que Jesus vem para derrotar o mal de uma vez por todas. Embora Armagedon soe aterrador, na verdade se trata da vitória final para o bem sobre o mal. Na revelação, Armagedon se torna o ponto de encontro dos exércitos do mundo. Sob a influência de forças malignas como o dragão, a besta, o anticristo e os falsos profetas, eles se unem para travar uma guerra contra Deus e seu povo. À medida que o mundo se aproxima dessa batalha épica,
acontecimentos sem precedentes se desenrolam rapidamente. Antes do Armagedon, o Anticristo surgirá. Ele será um líder cativante com habilidades extraordinárias que surgirá em tempos de agitação política e declínio social. O caminho dele para o poder não será repentino, mas cuidadosamente orquestrado. As Escrituras enfatizam que o Anticristo exercerá um imenso poder e influência, mas será construído sobre a enganação e a maldade. Segundo Daniel 9h27, ele faria um acordo de paz, conquistando a confiança de muitas nações. No entanto, esse pacto, destinado a durar 7 anos, seria rompido no meio do caminho. Essa traição desencadearia uma severa perseguição, particularmente contra aqueles que se opõem a ele e permanecem firmes na sua fé. Com a ascensão do Anticristo e os atos enganosos do falso profeta, os reinos do mundo se uniriam gradualmente sob um único governo global. Essa figura do Anticristo controlaria essa autoridade global, unindo as nações como nunca antes. Embora o mundo possa parecer pacífico e unido na superfície, aqueles que conseguem ver além notarão a tirania subjacente à falta de verdadeira espiritualidade. À medida que o mundo se aproxima da grande batalha do Armagedon, os crentes devem se manter alertas. Devem se apegar à sua fé e ter cuidado com o engano generalizado. Os eventos que levam ao Armagedon desafiarão a fé de muitos, mas também provarão a verdade das profecias da Bíblia. De repente, tudo fica arrepiante. Os céus escurecem e uma estranha quietude cai sobre a terra. Nas planícies de Megido se reúne um enorme exército. Mas não é qualquer exército, são as forças do Anticristo que vão contra o que Deus quer. Esses exércitos se reúnem para uma última batalha contra a vontade de Deus. À medida que a tensão aumenta, um silêncio tenso cobre a terra. Então, atravessando o céu escurecido, um feixe de luz radiante ilumina o horizonte. À frente, cavalga uma magnífica figura em um cavalo branco, encarnação da retidão e da justiça. É Cristo que retorna em toda a sua glória. Com Cristo à frente, desce do céu uma multidão de anjos, cujas asas radiantes brilham na penumbra. Ao lado de Cristo estão os santos, aqueles que foram fiéis a Ele ao longo do tempo. Eles também cavalgam em cavalos brancos, que representam sua retidão. Quando a batalha começa, não é como qualquer outra luta que os humanos já tenham visto. Este é um confronto entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Os anjos, impulsionados pela força do céu, enfrentam as forças do Anticristo. No entanto, mesmo nesta intensa batalha, o Anticristo e seus exércitos não são rivais para Cristo e seus guerreiros celestiais. Com uma simples palavra, Cristo dá a sentença e seus inimigos são derrotados. O Anticristo e seus seguidores são capturados rapidamente. Apesar das grandes e intimidadoras forças do mal, elas desmoronam diante da intervenção divina. Com o Anticristo derrotado, começa uma nova era. Cristo estabelece seu reino de 1000 anos, trazendo paz, justiça e bondade ao mundo. Por mais fortes que pareçam as trevas, não conseguem vencer a vontade do Todo-Poderoso. Enquanto a paz se estabelece e o mundo celebra, uma coisa é certa. O reinado eterno de Cristo começou, marcando uma nova fase na história da redenção e da misericórdia. Porque Jesus tem que voltar. Porque isso é tão importante. A volta dele é crucial porque virá para condenar os ímpios. Tanto os apóstolos quanto os antigos credos nos lembram que Cristo virá para julgar tanto os vivos quanto os mortos. A crença em um dia do juízo final é crucial para pôr fim a esta era de maldade. Tem suas raízes na necessidade de justiça. Muitos consideram injusto que os maus prosperem enquanto os inocentes sofrem. A justiça divina exige um acerto de contas.
Se ele é o rei do universo, também deve ser o juiz supremo que garante a justiça e corrige os erros cometidos. Gálatas 6.7 nos lembra, Deus não se zomba, porque tudo que o homem semeia, isso também colherá. Deve haver um dia em que todas as contas sejam acertadas e todas as dívidas pagas por completo. Mas, por que um dia de juízo? Por que não julgar cada pessoa no momento de sua morte? Porque Deus deve ser vindicado publicamente e demonstrar sua justiça ao julgar nosso destino. A crucificação de Jesus foi a maior injustiça, marcando o dia mais sombrio da história humana. Sua vindicação deve ocorrer publicamente, anulando o veredicto injusto para que todos sejam testemunhas. Da mesma forma, aqueles que estão com Deus e com a verdade, que muitas vezes enfrentam a perseguição e a morte em um mundo corrupto, também devem ser reivindicados publicamente. Mateus 25.40 destaca a importância de reconhecer aqueles que defenderam a justiça apesar do preço a pagar. Merecem honra diante de quem nos tratou com desprezo e ódio. O compromisso dele com a justiça merece reconhecimento e validação diante de todos. O estado final do mistério de Satanás em Apocalipse 20. Aprendemos sobre o estado final de Satanás e dos incrédulos. É interessante notar que, embora Satanás tenha tentado aprisionar Jesus em um túmulo, ele não conseguiu. Mas Deus não tem problemas para detê-lo. A principal forma de ataque de Satanás é a enganação, então a melhor defesa contra ele é a verdade que se encontra na palavra de Deus. Satanás será liberado para uma última batalha, mas é importante entender que não há nenhum conflito real, pois Deus já decidiu o resultado. Apocalipse 29.10 descrevem como Satanás e seus seguidores são finalmente derrotados. Com fogo que desce de Deus e os devora. Satanás, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Depois dessa batalha final, Satanás recebe o juízo eterno e o tormento junto com a besta e o falso profeta. A revelação do Grande Trono Branco 20 de novembro de 15 descreve o julgamento do Grande Trono Branco, que é o julgamento final antes que os perdidos sejam lançados no lago de fogo. Nesse julgamento, os livros são abertos, contendo registros das ações de cada indivíduo, sejam boas ou más. Deus manteve um registro de cada palavra, ação e pensamento. Cada pessoa será recompensada ou punida. Baseado nesses registros, outro livro chamado o Livro da Vida é aberto para determinar se uma pessoa herdará a vida eterna com Deus ou enfrentará o castigo eterno no lago de fogo. Embora os cristãos sejam responsáveis por suas ações, eles são perdoados através de Cristo, e seus nomes estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo. No entanto, aqueles que não têm nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A realidade de um juízo final para todas as pessoas, tanto crentes quanto não crentes, é confirmada em muitos trechos das Escrituras. Todo indivíduo comparecerá finalmente diante de Cristo e será julgado por suas ações. Embora possa haver desacordos entre os cristãos sobre sua relação com outros juízos mencionados na Bíblia, os seres humanos têm dois compromissos futuros, o primeiro diferente para cada indivíduo e o segundo igual para todos. Hebreus 9h27 nos diz que depois da morte vem o juízo. Os seres humanos serão julgados na terra onde viveram e pecaram, e seu destino será decidido. A ressurreição tanto dos maus quanto dos justos é antecipada, como mencionado em Atos 24h15. Todos os seres humanos serão julgados na terra por um ser humano. Pode surpreender alguns que Deus tenha delegado a tarefa do juízo a um ser humano. Atos 17h31 revela que Jesus, que se sentará no grande trono branco, conforme Apocalipse 21, foi designado por Deus para julgar o mundo habitado com justiça.
Esse conceito se alinha com a ideia de que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, como mencionado em 2 Coríntios 5:10. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus afirmou sua autoridade para decidir o destino eterno de nações e indivíduos. Mateus 7:21-23 ilustra como nem todos os que dizem seguir a Jesus entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Da mesma forma, Mateus 13:41-43 descreve como Jesus separará os justos dos ímpios, expulsando estes últimos em um lugar de tristeza e dor. A afirmação sobre Jesus só pode ser entendida de uma dessas 3 maneiras. Ou ele estava louco, ou era enganador, ou era divino. Ele poderia ser considerado um lunático, um mentiroso ou o Senhor. Só se ele fosse ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente humano, estaria perfeitamente qualificado para julgar toda a humanidade. Sua dupla natureza lhe permite compreender nossas lutas e tentações, ao mesmo tempo que possui um conhecimento completo para administrar uma justiça perfeita. Os juízos de Jesus serão completamente justos, levando em conta nossa consciência ou ignorância sobre o que é certo ou errado aos olhos de Deus. Sua humanidade lhe permite empatizar com nossas experiências, enquanto sua divindade lhe permite conhecer as profundezas de nossos corações, incluindo nossos pecados e motivos ocultos. Portanto, podemos confiar que os juízos de Jesus serão justos e imparciais. A Bíblia pinta um quadro vívido do juízo final, onde cada indivíduo será julgado de acordo com a luz que recebeu, seja a revelação completa do Evangelho, a orientação moral dos 10 mandamentos, ou até mesmo a compreensão menor obtida da natureza e da consciência. Romanos 2:06 destaca que cada pensamento, palavra e ato será exposto e registrado em livros que serão abertos naquele dia. Os nomes no livro da vida, também conhecido como o livro da vida dos cordeiros, são escritos pelo próprio Deus. Este livro contém os nomes daqueles que foram confiados ao seu Filho, como mencionado em João 17:06. No entanto, é crucial ter em mente que os nomes podem ser apagados, como é revelado em Êxodo 32:2.33. Apenas aqueles que permanecem fiéis e superam todas as pressões para desconfiar e desobedecer terão seus nomes retidos no livro da vida até o dia em que for aberto de maneira conclusiva. As consequências de não estar no livro da vida são graves. Os incrédulos enfrentarão um castigo eterno. Como Apocalipse 20:15 descreve, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esse tormento eterno é um tormento que não pode ser evitado. Está além do nosso reino presente, e os condenados ao inferno experimentam um tormento contínuo sem escape. É Jesus quem serve como juiz. Como afirmado em João 5:22-27, o juízo do grande trono branco descrito em Apocalipse 20:15 não é um juízo para determinar os fatos, mas sim a sentença dos já condenados. Cada pessoa é julgada de acordo com suas obras, e aqueles que se negam a vir a Deus pela fé serão julgados e condenados por suas obras. No final dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão a segunda morte no lago de fogo. Essa situação terrível é uma que ninguém desejaria, por isso Deus oferece a salvação através de Jesus a qualquer um que creia. O inferno, também conhecido como lago de fogo, é um lugar de castigo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No final, todos comparecerão diante de Jesus Cristo, que separará a humanidade em 2 grupos, as ovelhas e as cabras. As ovelhas, aquelas que mostram sua fé em Jesus através de suas boas ações, receberão a vida eterna. Por outro lado, as cabras que não demonstrarem sua fé em Jesus, através de suas boas obras, enfrentarão o castigo eterno. Então,
O que você acha das 4 profecias bíblicas que estão se cumprindo neste momento? Comente aqui embaixo e se inscreva para mais.